Olá, estamos iniciando mais uma videoaula para o nosso canal no YouTube e para o blog WBM Informática. Queria convidar você para se inscrever no nosso novo canal no YouTube. Se inscreve porque toda semana a gente tem dicas e videoaulas. Também não deixe de acompanhar o nosso blog, que é o wbminformatica.com.br. Se você tem alguma sugestão de videoaula, você pode fazer através do YouTube ou através do nosso blog também. Essa videoaula de hoje que eu estou gravando, que eu vou falar sobre VirtualBox, como está criando uma máquina virtual utilizando VirtualBox, foi uma sugestão de um leitor. Eu não me lembro o nome agora, tá pessoal? Eu recebo vários e-mails, não me recordo o nome, mas essa videoaula é sugestão de um leitor do nosso blog. Então, se você tem sugestões, você deixa aí que eu vou estar, na medida do possível, vou estar gravando as videoaulas e postando no blog. Então, nessa videoaula a gente vai estar aprendendo como estar criando uma máquina virtual, ou seja, um sistema operacional virtual, utilizando o software gratuito da Oracle VirtualBox. Então, primeiramente, você vai ter que fazer o download. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o site, que é virtualbox.org. Vocês vão se deparar com essa tela aqui. Só lembrando, pessoal, que o VirtualBox é um software gratuito da Oracle. Você não precisa pagar nada, nem tá craqueando nada, ele é gratuito. Então você vai entrar no virtualbox.org, vai vir aqui em Downloads. E aqui, pessoal, reparem em VirtualBox Binaries, ele tem aqui as versões. Então você vai baixar de acordo com a versão do seu sistema operacional. Se você possui um iOS, você vai clicar aqui. E se o seu sistema operacional que você utiliza é o Windows, pode ser 8, 7, 8.1, qualquer versão, você vai estar clicando aqui e ele automaticamente vai estar iniciando o download. Eu não vou estar mostrando como está fazendo a instalação do VirtualBox, porque é muito simples. Depois que você fizer o download, simplesmente você vai dar um duplo clique, ele vai abrir a tela de instalação, você vai dar um Next, Next, Finish e vai estar instalando sem nenhum problema. Depois disso, pessoal, eu vou estar só fechando aqui que eu tenho aberto, que eu vou fechar ele. Depois que você fizer a instalação, você vai vir aqui no seu pesquisar do Windows, vai digitar virtual. Repare que ele já vai aparecer aqui, Oracle VM VirtualBox, que é uma máquina virtual. Então vamos dar um duplo clique e vamos estar iniciando a nossa VirtualBox. Então você vai entrar no site da Oracle primeiramente, vai fazer o download, vai instalar. É muito simples a instalação. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar deixando no comentário desse vídeo, tanto no YouTube como lá no blog, que eu vou estar te ajudando a estar fazendo a instalação. Mas é muito simples, eu acho que ninguém vai ter nenhuma dificuldade. Bom, após isso, quando você estiver iniciando o seu VirtualBox, aqui, pessoal, quero destacar esse ponto aqui do lado esquerdo. Repare que o meu tem vários ícones. Provavelmente no seu aqui vai estar vazio, tá? Não vai estar igual o meu. O meu já tem esses ícones aqui, pessoal, porque cada ícone desse é uma máquina virtual de um sistema que eu fui criado, que eu já criei. Então repare que eu tenho o Debian, que é Linux, eu tenho o Fedora, que é Linux também, eu tenho aqui o Windows 7, o Windows 8.1, o Windows 8, 64 bits, o 32. Então o seu vai estar diferente do meu, não se preocupe em relação a isso, porque o seu não vai ter nada. O meu aqui simplesmente tem, porque já são vários sistemas operacionais que eu já virtualizei aqui, alguns que eu uso para teste, outros para experimentos. Então o seu não vai estar igual ao meu. Bom, então após a gente tiver iniciado a nossa VirtualBox, a gente vai estar criando um sistema operacional, ou seja, vamos estar virtualizando um sistema. Então isso seria a mesma coisa de eu estar utilizando dois sistemas operacional no meu computador. Por exemplo, aqui no meu caso eu estou utilizando o Windows 7 e vou estar virtualizando um outro sistema. Eu vou estar usando ele ao mesmo tempo no meu computador. Então seria como se eu estivesse utilizando dois sistemas. Um é o meu padrão, que é o instalado na minha máquina, que é o meu Windows 7 que eu tenho aqui. O outro a gente vai estar virtualizando.
Então eu posso estar virtualizando qualquer sistema, tá pessoal? Eu quero deixar bem claro que é qualquer sistema. Aqui eu vou pegar como exemplo. Repare que eu tenho aqui o Debian instalado, eu tenho aqui uma virtualização do Debian, ou melhor, eu tenho duas, tá? E tem uma do Fedora. Esses dois sistemas, eles são Linux. E aqui eu tenho já o Windows 7 e o Windows 8. Já são sistemas Windows. Então eu poderia estar fazendo uma simulação do Windows 98, do meu por exemplo, do iOS, do Mac, que é da Apple, poderia também estar simulando. Poderia estar simulando o Windows XP. Então eu quero deixar bem claro que você pode estar simulando qualquer tipo de sistema operacional aqui no VirtualBox. Ele pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser iOS, pode ser Solaris. Qualquer tipo de sistema a gente vai estar conseguindo virtualizar. Então eu quero deixar bem claro isso. Se você quer virtualizar o XP, você pode, Linux, qualquer sistema você consegue virtualizar. Essa que é a vantagem da virtualização. Por que é muito utilizada? Quando você quer fazer testes, você não vai usar o seu sistema operacional, porque se você apagar alguma coisa, você vai estar danificando o seu sistema. Em alguns casos você não vai conseguir nem mais iniciando a sua máquina, você vai ter que formatar. Então, por exemplo, se você fizer apagar algum arquivo por engano na máquina virtual, você estraga a sua máquina virtual, você exclui e cria outra. Então, por isso que é muito utilizado a máquina virtual para teste, tá, pessoal? E não só também para teste. Hoje em dia, o pessoal utiliza muito máquina virtual em servidores porque fica muito mais barato. Então, máquina virtual também é utilizado em alguns casos em servidores, ou seja, na cloud, na computação em nuvem. Então, é muito utilizado em vários setores. Então, para essa videoaula, eu vou estar simulando a virtualização do Windows 8, tá, pessoal? Do Windows 8. Porém, só repetindo, você pode estar simulando o Windows XP, qualquer outro sistema que você queira. Os procedimentos que a gente vai estar utilizando nessa videoaula é o mesmo para qualquer sistema, independentemente de Linux, Windows ou iOS. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu vou estar vindo aqui em novo. Eu vou estar clicando aqui no meu ícone em novo. E aqui eu vou dar o nome da minha máquina. Qual o nome que vai ser? Então eu vou estar dando o nome de vídeo aula virtualização Windows 8. Só deixar bem claro que esse nome pode ser qualquer nome, tá? Fica aí seu critério. Então eu vou dar o nome de vídeo aula virtualização Windows 8, para mim saber que essa virtualização é dessa videoaula, e eu vou utilizar o sistema Windows 8. Aqui tipo de sistema, repare que eu posso estar selecionando, foi o que eu falei, eu posso virtualizar o Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac e outros. Então aqui eu praticamente qualquer tipo de sistema que existe operacional eu consigo virtualizar no VirtualBox. Então eu vou selecionar o Windows, que é um sistema Windows, e versão. Aqui eu tenho todas as versões da Windows. Repare, desde a 95, 98, a NT, a 2000, o XP 104 bits, o 2003, o Vista, o 2008. Repare que eu tenho todos os tipos de sistemas Windows, das versões Windows, que eu posso estar selecionando aqui na minha máquina virtual. Então eu vou estar selecionando o Windows 8, que é o Windows 32 bits. Se no seu caso for simular um 64, você vai vir aqui e vai selecionar a 64. Então no meu caso, como eu vou estar simulando uma máquina virtual 32 bits, eu vou estar selecionando a minha versão apenas Windows 8. Então aqui eu já dei o nome da minha máquina virtual, já selecionei o tipo de sistema que é o Windows e a versão 8. Após isso, vamos estar clicando em próximo. Bom, agora aqui nessa etapa eu vou estar selecionando o tamanho da minha memória RAM. Quanto que eu vou estar dedicando de memória RAM para minha máquina virtual? Então repare que eu tenho aqui 8.192 MB, que são praticamente 8 GB, melhor dizendo. Eu possuo uma máquina de 8 GB. A minha máquina é 8 GB. Só que desses 8 GB, pessoal, eu vou ter que destinar uma parte para minha máquina virtual. Quanto que a minha máquina virtual vai ter? Aqui no seu por padrão ele deve estar 512, que é o recomendado. Nunca deixe menos de 512 por padrão.
Aqui no meu caso eu aumentei um pouquinho, está 124 MB, que é equivalente a 1 GB. Eu acho que é suficiente para estar rodando o Windows 8, tá, pessoal? Aí você vai depender, tá? Por exemplo, se você tem um sistema de 4 GB, o seu computador tem 4 GB de memória RAM, você não vai deixar 3 GB para a máquina virtual, né? Você não vai conseguir rodar o seu sistema com 1 GB. Então sempre procure estar dando uma maneirada. Sempre deixe um pouco menos para máquina virtual, mas também não muito pouco, senão você não vai conseguir rodar, a máquina vai travar. Também nem muito, porque senão a sua máquina virtual, a sua máquina real vai estar travando. Então aqui eu vou estar deixando 1 GB, de 8 GB de memória RAM que a minha máquina possui, 1 GB eu vou estar deixando para a minha máquina virtual que eu estou criando. Agora eu vou clicar em próximo. Aqui, pessoal, é o disco rígido. Eu posso estar colocando não acrescentar um disco virtual, ele não vai estar criando um disco virtual. Posso estar criando um disco virtual agora, ou seja, ele vai criar um disco virtual no meu HD, para mim estar utilizando a minha máquina virtual. Então ele vai lá no meu HD, cria um disco virtual, para quando eu iniciar minha máquina virtual, ele está utilizando esse disco para estar armazenando o sistema operacional, os arquivos que eu estiver instalando, tudo que eu for estar instalando, ele vai estar instalando nesse disco virtual que vai estar lá no meu disco do HD. Eu posso estar utilizando um disco virtual existente. Imagine que se eu já tiver um disco, repare, ó, eu tenho vários discos. Por que tem esses discos? Provavelmente o seu não tem, porque você não criou nenhuma máquina virtual anteriormente, mas no meu caso, que eu tenho várias máquinas virtuais instaladas, eu já tenho alguns discos virtuais que eu já criei. Então eu posso estar utilizando um disco que já foi criado anteriormente dessas máquinas virtuais aqui, do meu lado esquerdo. Mas não é recomendado estar fazendo isso. Então é sempre recomendado você estar deixando aqui criar um disco rígido virtual agora, que ele vai estar criando um disco lá no meu HD. Ele vai estar selecionando uma parte do meu HD para minha máquina virtual. Então eu vou clicar em criar. Aqui tipo de arquivos rígido, aqui você vai ter que escolher, tá, pessoal? Tem vários tipos. Eu não vou ficar comentando aqui, tá, pessoal? Porque senão vai se estender muito a videoaula. Eu já tenho muita coisa para falar e não quero estar se estendendo muito. Então eu vou estar deixando a opção padrão VirtualBox Disk Image. Lá no nosso post do blog eu vou estar procurando comentar sobre cada um desses discos rígidos aqui. Então eu vou estar escrevendo um post e vou comentar um pouquinho. Então se você tem intenção de saber sobre cada um, eu vou estar comentando lá no post da videoaula. Então eu vou estar deixando VDI VirtualBox Disk Image e vou estar clicando em próximo. Bom, aqui eu tenho armazenamento em disco rígido físico, eu tenho tamanho fixo e disco alocado. Bom, o que é a diferença de dinamicamente alocado e tamanho fixo? Se eu deixar tamanho fixo, lembra aqueles 25 GB que a gente criou? Ele vai ser fixo. Ou seja, se eu instalar mais de 25, começar a instalar arquivos na minha máquina virtual e dar mais de 25 GB, vai chegar uma hora que ele vai atingir esse limite e eu vou ter que aumentar manualmente depois. Se eu colocar dinamicamente alocado, ou seja, conforme eu vou utilizando, ele vai alocando no meu disco C. Eu preciso de 30 GB, ele aloca. Preciso de mais 30, ele vai alocando conforme eu vou utilizando, ou seja, dinamicamente. Se eu colocar um tamanho fixo, ele vai ser aquele tamanho, ele já vai lá no meu HD, vai separar 25 GB, vai ser fixo. Se for alocado, ele não vai separar nada no meu HD. Conforme eu vou instalando coisas na minha máquina virtual que eu criei, ele vai alocando no meu HD. Então, praticamente é isso. O fixo, ele já vai lá, separa esse 25 GB no meu HD. O alocado, ele vai alocando conforme eu vou precisando. Então, praticamente é isso. Eu recomendo deixar alocadamente, para você não precisar ficar criando, aumentar o seu espaço lá no HD. E também o tamanho dele, claro que o alocado, em questão de desempenho, ele é um pouco desempenho, o fixo desempenho é maior, porém o alocado é melhor, senão você vai ter que futuramente ir lá ficar aumentando no seu HD espaço.
Então vamos deixar alocado e vou clicar em próximo. Aqui é o quanto que eu vou estar deixando de memória, você pode estar alterando, eu vou deixar 25 GB no meu HD. E vamos clicar em criar. Pronto. Repare aqui, pessoal, agora aqui na sua lateral esquerda da sua VirtualBox, provavelmente agora você já tem um ícone. Antes você não tinha nenhum desses ícones que eu possuo aqui. Agora você já deve ter um ícone aqui escrito Videoaula Virtualização Windows 8. Então, as configurações básicas, a nossa máquina virtual em si já foi criada. A gente já escolheu a alocação, o quanto de memória RAM que ela vai utilizar. Já escolhemos as principais configurações. É claro que se eu selecionar ela aqui, vim aqui em configurações. Então eu selecionei aqui e cliquei em configurações. Repare que eu tenho geral, sistema, monitor, armazenamento, áudio, USB. São várias configurações que eu posso estar configurando. A gente fez as principais, ou seja, as configurações básicas. Mas eu poderia estar explicando, se estendendo mais essa videoaula e estar explicando todas as configurações que eu posso estar aplicando na minha máquina virtual criada. Porém, se eu fizer isso, pessoal, vai estender muito a videoaula. Eu não quero estar estendendo mais do que já vai se estender, porque eu preciso estar explicando detalhadamente para você conseguir executar. Porém, eu pretendo criar no nosso blog brevemente um curso de virtualização, sobre virtualização utilizando o VirtualBox. Quando eu criar esse curso, aí sim, no curso eu vou estar detalhando detalhadamente como está configurando a opção de monitor, de sistema, portas USB, pastas compartilhadas, como está configurando a placa de rede, placa de vídeo, entre outras configurações que são não tão importantes nesse momento, mas são configurações um pouco mais detalhadamente para você estar utilizando a sua VirtualBox. Então, lá no nosso curso eu vou estar abordando todas as configurações que a gente pode estar fazendo na VirtualBox. Mas eu só quero estar deixando bem claro que a gente poderia estar aqui abordando mais tipo de configurações que eu poderia estar aplicando nessa VirtualBox, nessa máquina virtual aqui que foi criada através do VirtualBox. Porém, as principais configurações básicas já foram configuradas e já temos a nossa máquina. Agora, a próxima etapa, pessoal, é instalar o sistema operacional. Que sistema operacional que você quer estar virtualizando? É o XP? É o 8? É o 8.1? É o 7? É o 64 bits? É 32? Qualquer sistema. Bom, aqui no meu caso, eu preparei para o Windows 8 32 bits. Aí, se você preparou para 64, você vai instalar o 64. Se você preparou para 32, você vai instalar o 32. Só deixando bem claro que se você preparou aqui, na hora que você criou a sua máquina virtual para a versão 32, você instala 32. Não vai querer instalar a 64, porque senão ele vai dar erro. A mesma coisa, se eu preparar uma máquina aqui, configurar para mim instalar um sistema 32, eu configurei 64, não adianta querer fazer, pessoal, porque o VirtualBox vai dar erro, tá? Não adianta fazer que ele vai dar erro. Bom, então após todos esses passos definidos, a gente configurou aqui para o Windows 8. Então, após você ter configurado aí para o sistema que você desejar, vamos estar clicando aqui em iniciar para estar iniciando a nossa máquina. Bom, primeiramente ele vai pedir um drive hospedeiro. O que é isso? Aonde que está a minha mídia de instalação? Por exemplo, você tem duas maneiras, ou melhor, três maneiras de você estar instalando. Pode ser por pendrive, o formato ISO, ou você já possui o formato ISO na sua máquina, ou através de um CD DVD. Imagina que você quer virtualizar o Windows 8, porém você não possui a imagem ISO, mas você tem um CD DVD. Você vem aqui e seleciona o seu CD e DVD e cria a sua máquina virtual através do CD DVD. No meu caso, eu vou estar criando através da imagem ISO, porque eu possuo a imagem ISO do Windows 8. Então eu vou selecionar o caminho aonde que está a minha imagem ISO do Windows 8. Então eu vou vir aqui em Download
eu vou estar procurando a minha imagem ISO do Windows 8. Então eu vou selecionar aqui Windows 8. Então repare que eu tenho aqui Windows 8, aqui 32 bits. Então se você quer estar fazendo uma simulação e você não tem nenhuma imagem ISO, nenhum CD, DVD, aqui pessoal, abaixo do vídeo eu vou estar deixando um link para você fazer o download via torrent do Windows 8 e o Windows 7 para você estar testando aí na sua máquina. Então beleza? Bom, então se você fez o download do ISO, você vai selecionar o ISO. Se você possui um CD DVD, você vai estar selecionando o seu CD DVD e vai estar fazendo a instalação a partir do seu CD ou DVD. Então aqui no nosso caso é o ISO, eu selecionei o meu Windows 8 32 bits, vou clicar em abrir, repare que ele já carregou aqui o Windows 8 DVD, ISO, e aqui tem ele possui 2,35 GB. Então após selecionar o caminho, eu vou estar clicando em iniciar. Ele vai começar a carregar aqui os arquivos necessários. Repare que aqui ele já abriu a minha VirtualBox em outra tela. Eu vou estar abrindo aqui, pessoal, para ficar maior para vocês. Pessoal, se você quiser visualizar a tela inteira, só uma dica, você vem aqui em visualizar na VirtualBox e clica em alterar para a tela cheia. Dá um trocar, pronto. Repare que agora o nosso sistema pegou a minha tela inteira do meu Windows. Eu acho melhor, aí fica a seu critério, é claro, cada um gosta de trabalhar de uma maneira, mas eu gosto quando pega a tela inteira, que fica melhor para mim estar trabalhando. Aqui se eu passar o mouse, ele tem as opções do VirtualBox, aqui eu tenho as opções, eu posso estar vindo aqui, minimizando, eu volto aqui nas configurações iniciais do VirtualBox. Aqui eu tenho uma pré-visualização, nesse computadorzinho eu tenho uma pré-visualização da minha máquina que está iniciada. Aqui do meu lado esquerdo, no meu ícone que eu criei da minha máquina virtual, eu tenho aqui o nome da máquina e aqui eu tenho em verdinho executando. Então aqui ele mostra para mim que eu estou executando essa VirtualBox. Isso é muito importante porque quando eu possuo várias VirtualBox, olhando aqui eu sei qual que está sendo executado. Então é muito importante você estar olhando aqui. Então, voltando aqui para a nossa configuração. Repare que aqui ele pediu qual língua que eu vou estar instalando. Eu vou estar clicando em avançar e instalar agora. Só lembrando, pessoal, que esse procedimento que a gente vai estar executando aqui são os mesmos procedimentos que a gente usa quando formata o computador, praticamente são os mesmos. Se você que acompanha o nosso blog e assistiu as minhas videoaulas, que eu mostrei como tá instalando, como tá formatando o Windows 7 e o Windows 8, os procedimentos de formatação e instalação são os mesmos. Bom, aqui ele pediu minha chave key, a gente vai estar digitando a nossa chave key do Windows 8. Eu vou dar uma pausa aqui na videoaula, pessoal, e já volto para mim estar inserindo a chave key, que eu não lembro exatamente qual é a chave key. Eu vou estar procurando aqui. Bom, pessoal, voltando aqui para a videoaula, eu inseri a chave de licença, tá? Eu pausei aqui porque eu não lembrava mais a chave. Eu entrei lá no nosso blog, peguei uma chave, inseri aqui e deu certo. Então, se você está instalando aí o Windows 7 ou o Windows 8, você não sabe a chave, abaixo do vídeo eu vou estar deixando o link para os dois posts que eu tenho, um que eu mostro como formatar o Windows 7 e o outro que eu mostro como formatar o Windows 8. Lá no post eu disponibilizo as licenças, a chave, você testa uma ou outra, vai funcionar e dá um ok. Bom, aqui é os termos de licença, eu clico em aceito os termos de licença, vou clicar em avançar. Aqui agora vamos clicar em personalizada, instalação personalizada. Aqui é aquele espaço não alocado, tá? Que a gente criou. Repare, espaço não alocado da unidade 0, 25 GB. Lembra que a gente tinha deixado um espaço de 25 GB? Então agora a gente vai estar alocando 25 GB e ele vai começar a alocar dinamicamente, conforme vai precisando.
Então de começo ele vai ter 25 GB alocado, e se eu precisar de mais, ele vai estar alocando conforme eu vou precisando. Então aqui é o nosso disco virtual, tá? É um disco virtual que a gente criou lá no começo, quando aparece aquele tamanho, lembra? A gente deixou padrão, eu poderia estar alterando, eu deixei 25 e a gente criou. Então a gente vai estar selecionando e vou estar clicando em avançar. Então quando eu clicar em avançar, eu vou estar instalando o meu sistema operacional nesse 25 GB virtual. Então eu vou estar, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar alocando lá no meu HD um espaço de 25 GB, onde esses arquivos da minha máquina virtual que a gente está criando vai ser instalado nesse espaço reservado para o sistema, beleza? Bom, a partir desse momento agora a gente já está começando o nosso processo de instalação. Então eu já estou instalando o meu Windows. Agora é só a gente aguardar, ele vai estar demorando um pouquinho, tá? A gente precisa estar aguardando esse processo de instalação do Windows. Então esse processo, para quem formata computador ou já viu as nossas videoaulas de formatação de computador, praticamente o processo é o mesmo, tá pessoal? O procedimento é o mesmo, tanto da formatação como da criação. A única diferença é que a formatação a gente vai lá e formata o HD ou separa em 2 ou 3 partições. Aqui simplesmente a gente está instalando numa partição. É quase a mesma coisa. Bom, então a gente agora vai estar aguardando o procedimento. Vamos estar aguardando terminar aqui o processo de instalação do Windows 8. Eu vou estar pausando a videoaula. Quando ele terminar esse processo de instalação, eu volto para a gente estar explorando a nossa máquina virtual. Bom pessoal, agora que a nossa máquina inicializou, todo o processo de instalação do sistema já foi concluído, tá? Após isso, como se fosse numa formatação, ele reinicializou e agora ele está iniciando para as configurações. Então agora é o momento que a gente vai estar configurando o sistema. No meu caso aqui é o Windows 8, a configuração é de uma maneira. Se por um acaso você estiver virtualizando o Windows 7, XP, então você vai se deparar com uma configuração diferente. Mas o intuito dessa videoaula, pessoal, é mostrar para vocês como criar uma máquina virtual independente de qual sistema que você quer, tá? Quando você pega o conceito, depois do sistema que você vai estar virtualizando, não importa que os procedimentos é o mesmo para qualquer sistema que você vai utilizar. Então isso que eu gostaria de deixar bem claro para você. Então vamos lá, agora a gente vai estar configurando o nosso Windows 8, tá? Logo logo ele já vai estar pronto para a gente estar utilizando, tá? Como se fosse um sistema numa máquina realmente real. Então aí a gente vai estar utilizando 2 sistemas, porque eu tenho aqui a minha virtualização, eu posso vir aqui a qualquer momento estar também utilizando o meu Windows 7. Então tanto faz. Depois eu posso praticamente, eu estou trabalhando com 2 sistemas, né? Um que é o meu principal, o 7, e o 8 que está virtualizado. Então eu vou voltar aqui para minha virtualização. Vamos aguardar esse procedimento aqui de estar carregando. Então agora aqui ele está preparando o meu dispositivo. Esse processo é um pouco demorado, tá pessoal? Por ele ser virtualizado, ele demora mais do que quando a gente executa ele diretamente no computador, quando estamos formatando com o próprio sistema. Por ser virtualizado, ele já tem um sistema inicializado na máquina. Ele está compartilhando o seu hardware com o sistema operacional, está compartilhando os mesmos drivers. Então o processo é um pouquinho mais demorado do que se eu tivesse executando na máquina, tá ok? Bom pessoal, agora dando continuidade, agora é a parte de finalizar o processo de instalação do sistema. Então aqui vamos estar escolhendo o nome do computador, vou colocar aqui videoaula. Videoaula VirtualBox, pode ser qualquer nome, tá? Aqui a gente pode estar escolhendo uma cor de fundo, pode escolher qualquer uma. Repare, tem várias cores aqui padrão do Windows. Agora eu vou estar clicando em avançar. O nome quando é longo, tá? Então eu vou deixar só videoaula. Avançar. Aqui é algumas configurações expressas. Vou estar colocando usar configurações expressas.
Aqui você tem que ter uma conta de e-mail da Microsoft, tá? Você digita o endereço da sua conta de e-mail. Se você não tiver, você vai clicar aqui em inscrever para obter um novo endereço. Ou você também pode clicar em entrar sem uma conta da Microsoft, tá, pessoal? Então eu vou estar clicando aqui em entrar sem uma conta. Conta local. Então eu vou dar um nome e vou colocar uma senha. Concluir. Ah, tá, tem que repetir ela aqui. Concluir. Então tem dois jeitos de você logar no sistema, tá, pessoal? Se você possui uma conta da Microsoft, você digita o seu e-mail da sua conta e sua senha, ou você pode fazer igual que eu fiz, tá entrando sem senha. Aí você cria um usuário e uma senha. Aí você não precisa estar logando com a sua conta Microsoft, tá? Aí, se você me perguntar qual é a diferença é praticamente nenhuma. Tanto faz você entrar com a sua senha Microsoft, tá? Quanto a sua senha, ou criar uma senha na hora. Bom, agora vamos aguardar o processo de finalização das configurações. Vamos aguardar terminar o processo e a nossa máquina virtual já vai estar pronta para uso. Então vamos aguardar. Bom, aqui ele dá essa mensagem para a gente mover o mouse aqui para qualquer canto, tá? Bom, agora praticamente o nosso processo de instalação já está terminando. Bom, pessoal, eu tinha pausado aqui a videoaula enquanto as configurações da minha máquina virtual terminava. E aqui finalmente, depois de um bom tempo de configuração, até todo o processo de criação da máquina virtual, até o processo de instalação do sistema operacional, aqui está nosso Windows 8 instalado. Repare que é a mesma coisa que se eu tivesse instalado ele na minha máquina real, tá? Eu posso estar vindo aqui, ó, nas opções da minha máquina virtual, minimizando. Aqui eu tenho o meu sistema operacional Windows 7, que é o meu Windows padrão que eu utilizo, e ao mesmo tempo eu tenho a minha VirtualBox executada com o meu Windows 8. Eu venho aqui, repare que, então, como se eu estivesse utilizando dois sistemas operacionais. Um na minha máquina real, outro na minha máquina virtual. Então, se eu vim aqui à área de trabalho, repare que tudo que eu faço lá no meu Windows instalado na minha máquina virtual é a mesma coisa. Eu consigo criar pasta, instalar programas do mesmo jeito, tá, pessoal? A grande vantagem de utilizar a máquina virtual é quando você quer fazer testes no sistema operacional. Para você não ter perigo de danificar o seu sistema, você cria uma máquina virtual e faz os testes na máquina virtual. Se você fizer alguma coisa errada, pelo menos você vai estar danificando a sua máquina virtual e não a sua máquina real. Então temos aqui o nosso sistema, o Windows 8 instalado. Para mim desligar a mesma coisa, tá, pessoal? Basta eu vir aqui em configurações, eu tenho aqui a opção de desligar ou reiniciar, tá? Então eu posso também estar vindo aqui acessando a internet. Vai estar tudo funcionando normalmente. Se eu vim aqui, por exemplo, digitar o site do google.com, repare que ele vai estar funcionando normalmente, porque a máquina virtual usa a internet compartilhada do computador, tá ok? Então ele vai estar funcionando. Vamos aguardar aqui carregar só para ter a certeza, mas é para estar funcionando, tá? Então repare que eu tenho aqui a minha página do Google, funcionou perfeitamente, a minha internet está funcionando como qualquer outra coisa que eu quiser estar executando aqui no meu Windows 8. Bom, pessoal, essa videoaula foi isso. Resumindo, a gente criou uma máquina virtual utilizando o VirtualBox, e nessa máquina virtual instalamos
uma virtualização, fizemos uma virtualização do Windows 8. Só lembrando que poderia ser qualquer outro tipo de sistema operacional. Os procedimentos executados aqui nessa videoaula servem para outros sistemas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre a videoaula, deixe um comentário no nosso canal no YouTube ou lá no nosso blog, que é o wbminformatica.com.br. Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu vou estar procurando te ajudar, tá? Solucionando o seu problema ou a sua dúvida. Aqui abaixo do vídeo eu vou estar deixando alguns links de download do Windows 7 e Windows 8 para você que quiser baixar o ISO e tá instalando a sua máquina virtual. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre virtualização, que tenha solucionado a dúvida, tá? Eu não me lembro a pessoa que mandou, mas espero que tenha solucionado a dúvida. E também espero que essa videoaula sirva para outras pessoas que estejam com a mesma dúvida. Dá um like, dá um joinha se você gostou e até a nossa próxima dica. Um grande abraço!